Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como que saber algo racionalmente não produz mudança comportamental. O cérebro só muda quando a informação ela passa a ganhar um significado emocional. É a partir desse momento, integrando as duas funções, a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional, que a gente de fato consegue mudar padrões de comportamento. Então, eu costumo dizer que a mente entende, o coração resiste muitas vezes e a neurociência ela vem para explicar o porquê. Você já deve ter percebido que muitas vezes você tem um conhecimento, tem uma informação há meses, há anos, mas chega na hora de mudar, você simplesmente não consegue. Você sabe que você precisa sair de um relacionamento destrutivo, você sabe que você precisa iniciar uma academia, você sabe que você precisa colocar a leitura no seu dia a dia, você sabe que você precisa fechar algum ciclo, você sabe que você precisa se desafiar e começar a aprender coisas novas. Saber, você sabe. A informação já está aqui. O problema é que na hora de agir, na hora de colocar em prática aquilo, você simplesmente não consegue. E isso começa a causar uma sensação estranha, porque a mente, ela já chegou num lugar de entendimento racional daquela situação, mas alguma coisa dentro de você ainda não. E por muito tempo eu, Marina, acreditei que isso fosse falta de coragem, fosse falta de energia, de sangue nos olhos, sabe? De vou lá e vou fazer acontecer. Mas foi quando eu decidi que eu precisava encerrar uma empresa que eu me dediquei, que eu construí durante anos, durante mais de 6 anos, que eu percebi que não era bem assim. E existe uma diferença enorme entre compreender algo racionalmente e conseguir processar aquele evento, aquela informação emocionalmente. Mas por que o cérebro faz isso, Marina? Por que isso acontece? Bom, eu acredito muito que eu, assim como vocês também, nós crescemos ouvindo muito a ideia de que informação muda a vida. Você saber algo, você vai conseguir ter resultados melhores. Só que se isso acontecesse na prática, as pessoas não procrastinariam mais, as pessoas não teriam dificuldade em levar um estilo de vida saudável, as pessoas não se submeteriam a relacionamentos destrutivos, as pessoas não teriam mais padrões comportamentais que causam dor, que causam algum tipo de malefício. Então, a informação isolada, ela por si só, ela não produz mudança de comportamento. E para a gente entender isso, a gente vai voltar algumas décadas e entender o que Antônio Damasio, neurocientista português, ele trouxe de contribuição para a forma como a gente pensa e decide. Então, Antônio Damasio, explicando de forma mais simplificada, ele passou décadas estudando pessoas que sofreram algumas lesões em áreas do cérebro relacionadas ao nosso emocional, no nosso sistema límbico, no nosso cérebro emocional, digamos assim. E ele percebeu algo fascinante, que essas pessoas que sofreram lesões nessas áreas, nessas regiões relacionadas à emoção, elas permaneciam inteligentes. A estrutura lógica do pensamento funcionava normal, o raciocínio permanecia inalterado, a memória estava preservada, mas elas não conseguiam decidir. Elas não conseguiam escolher algo simples, decisões do dia a dia, como, por exemplo, marcar uma consulta com o seu médico, escolher um lugar onde almoçar, decisões cotidianas. E isso levou Damasio a uma conclusão fantástica. As emoções não atrapalham as decisões. As emoções, elas ajudam a decidir, elas trazem significado
para nossa tomada de decisão, e elas atuam como se fossem uns marcadores. Então, primeiro, a gente consegue entender com o corpo, ter uma experiência emocional do que precisa ser feito, de qual decisão você precisa tomar, e depois você consegue buscar uma justificativa racional, algo que caminhe naquela mesma linha do que o corpo, do que a emoção já havia sentido. Sem a emoção, a informação isolada, ela não tem peso suficiente para gerar ação, para gerar mudança de comportamento. Por isso que muitas vezes a gente compreende algo racionalmente e a gente não consegue mudar na prática, a gente não consegue sair daquele ciclo, a gente não consegue colocar uma ruptura e ter um novo posicionamento sobre algo que deveria ser diferente na nossa vida e a gente já tem consciência racional sobre isso. Eu vivi isso na prática na minha vida, não faz muito tempo. Para quem me conhece, eu me dediquei durante mais de 6 anos à minha empresa, à minha startup de economia circular dentro do mundo da moda. Então, foi um projeto que eu idealizei para ser a minha vida, para ser o próximo unicórnio do Brasil. Eu investi tempo, dinheiro, energia num sonho que não saiu como aconteceu, como eu gostaria. Então, racionalmente, os números não fechavam, os indicadores não eram positivos, a realidade estava ali, escancarada na minha cara, que o certo a se fazer era encerrar o CNPJ. Só que emocionalmente, para mim, era como se eu estivesse rompendo com a minha própria identidade, era como se eu estivesse perdendo algo de mim, era como se eu estivesse sem chão. Então, o corpo, ele durante muito tempo, eu não consegui elaborar a perda, por mais que eu tivesse informações racionais de que o certo a se fazer era parar de investir naquele negócio. E foi nesse momento que eu percebi que existe uma diferença enorme entre compreender e integrar. Compreender, a compreensão acontece na lógica, na nossa razão. E isso é um processo fácil, rápido. Agora, a integração, ela vem de uma vivência emocional. Ela vem da experiência de tu aceitar aquilo por inteiro. E é só quando a gente consegue conectar as duas lógicas da nossa inteligência racional com a inteligência emocional que a gente, de fato, atribui significado e a gente consegue agir em direção àquilo que é o certo. A gente consegue ancorar as nossas decisões em algo que, poxa, agora eu consigo mudar o meu comportamento, agora eu consigo encerrar, subir um degrau e colocar um ponto final nessa história. Por isso que muitas vezes você sabe o que precisa fazer de fato, mas ainda não consegue. Não porque seja fraco, porque seja incapaz, porque seja falta de disciplina, mas é porque tem um processo emocional acontecendo dentro de você e é aos poucos que isso é trabalhado, experienciado. A nossa mente aprende por informações racionais. O nosso corpo, ele aprende por experiências emocionais. E para a gente conseguir, Antônio Damasio fala muito isso, para a gente conseguir caminhar em relação ao nosso maior equilíbrio, a nossa evolução, é quando a gente consegue alinhar as duas coisas no nosso processo, o nosso pensar e o nosso sentir. E o que eu quero trazer é que talvez o conflito que possa estar acontecendo na sua vida não seja falta de clareza do que você precisa saber. É muito provável que você sabe o que precisa ser feito, mas tem um processo emocional acontecendo aí dentro. Então, às vezes a gente tenta acelerar isso, mas acaba levando tempo. Porque saber, só ter informação, não muda a vida de ninguém na prática. O que transforma é quando a gente pega aquela informação
que é uma simples ideia, e isso passa a fazer sentido dentro da nossa história. E talvez algumas decisões, algumas mudanças de comportamento sejam assim mesmo, levam meses, levam anos até que a gente consegue trabalhar. Não porque a mente não entendeu, mas porque o coração, porque o nosso corpo ainda está processando isso de alguma forma.